Uma coisa que eu passei em cima sem ver, numa poça d'água gigante que tinha ali embaixo, perto da entrada da reitoria. Ah, perto da entrada da reitoria, e adivinha o que aconteceu, né? Me encharcou tudo, o sapato. Então, a grande vantagem da gente estar nesse momento on-leaf, né? É que eu tô dando aula descalço agora. Eu tirei o tênis, que ele está encharcado. E tô aqui começando a nossa aula, então. Bem, então vamos lá. O que a gente vai falar? O que eu tenho para falar para vocês na aula de hoje? Eu quero falar para vocês de estequiometria, mas antes de eu falar, então a gente na aula passada a gente começou a falar um pouquinho das reações químicas, né, da estequiometria, das reações químicas e tudo mais. Então, na aula de hoje a gente vai rever o balanceamento de equações, a gente vai ver os principais tipos de reações químicas e a gente vai entrar então nesse tópico que é a estequiometria. Né? Você pode até pegar no PDF que eu mandei para vocês, se puder consultar no celular. As questões que eu estou passando para vocês eu coloquei numeradas. Então, se você ver a primeira questão que eu coloquei para vocês nessa lista, ela fala qual é a massa. A pergunta é qual é a massa de gás, qual é a massa de cloro que é necessária para reagir com uma massa de fósforo branco de 1,45 gramas, de 1,45 gramas. Essa é a pergunta. Então, esse daqui é um exemplo do cálculo estequiométrico. Né? Então, eu posso dizer que eu tenho fósforo branco, que é o P4, e ele reage com o cloro para dar o tricloreto de fósforo. Deixa eu ver se até onde eu estou escrevendo pega bem. Vocês estão conseguindo ver bem o quadro, pessoal? Estão conseguindo ver bem? Sim, sim. Perfeito. Então, a pergunta é, você tem o fósforo branco, que reage com cloro para dar o tricloreto de fósforo. Aí a pergunta é, se eu tenho 1,45 gramas de fósforo branco, com quantos gramas de cloro eu vou precisar para reagir com 1,45 gramas de fósforo branco? Então, a primeira coisa que você tem que saber fazer é balancear a equação. Tá? Como que você balanceia essa reação? Ora, você pode pensar o seguinte, aqui você começa a balancear com fósforo, por exemplo. Então, você tem 4 átomos de fósforo aqui. Então, eu vou ter que ter 4 moléculas de tricloreto de fósforo. Nesse momento, ó, eu posso fazer a multiplicaçãozinha aqui, 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho 4 átomos de fósforo nos produtos e 4 átomos de fósforo nos reagentes. Aqui eu tenho 12 átomos de cloro. Você imagina que o cloro é uma molécula diatômica, né? Então, você tem 12 dividido por 2, 6. Então, aqui você sabe qual que é a estequiometria da reação. Né? Você sabe que 1 mol de fósforo branco reage com 6 mol de cloro. Então, você sempre vai resolver da seguinte maneira os exercícios. Você vai escrever, então, que o número de mols de fósforo é igual ao número de mols de cloro. Então, você vai sempre escrever essa igualdade com os coeficientes estequiométricos trocados. Por quê? Ó, se eu tiver 1 mol de fósforo branco, eu vou precisar de 6 mols de cloro para reagir. Se eu tiver 2 mol de fósforo branco, eu vou precisar de 12 mols de cloro para reagir com o fósforo branco. Certo? Então, você sempre vai escrever essa igualdade e colocar os coeficientes trocados. Aí você vai falar, tá bom, professor, então eu preciso
de 6 mols de cloro para reagir com o mol de fósforo branco. Então é só multiplicar por 6 aqui a massa do fósforo branco e eu resolvo esse exercício. Eu falo, não, calma. Tenha sempre em mente que a massa molecular do fósforo branco é diferente da massa molecular do gás cloro. É diferente? Então, o que, que vocês vão ter que fazer para mim? O que é que vocês vão ter que fazer para mim? Vocês vão ter que passar a massa para número de mols. Então, se você lembra, lá no comecinho a gente chegou a ver isso quando a gente estava fazendo a revisão. A gente fez aquele quiz do Kahoot com algumas questões da Olimpíada Norte-Americana de Química. Você lembra que número de mols é massa dividido por massa molecular. Então, eu posso escrever 6 vezes dividido pela massa do fósforo branco, que é 1,45 gramas. Isso daqui dividido pela massa molecular do fósforo branco. Você pode olhar na tabela periódica a massa molecular do fósforo e multiplicar por 4 para dizer qual que é a massa molecular do fósforo branco. Nesse caso, eu já calculei, eu coloquei na lista. Se você pode fazer o cálculo também e achar esse valor. Então, você vai ter 123,9 grama mol. Isso daqui é igual à massa que eu vou precisar do cloro dividido pela massa molecular do cloro. Se você olhar na tabela periódica, você vai ver que a massa molecular do cloro é é 35,45 grama mol. Então, você imagina que o gás cloro é a união de 2 cloros, né? O gás cloro é a união de 2 cloros. Então, 35,45 vezes 2 vai dar 70,9. Vou precisar de alguém com uma calculadora para me auxiliar. Então, basicamente, eu só tenho que passar isso daqui para cá, multiplicando, e eu resolvo o meu problema, né? Então, eu tenho 6 vezes 1,45 gramas vezes 70,9 grama mol dividido por 123,9 grama mol. Então, vai cortar mol, grama com grama. Então, é só fazer conta. Quem está com calculadora de celular ou calculadora científica, faz 6 vezes, abre parênteses, coloca igual, abre parênteses, 6 vezes 1,45 vezes 70,9 e divide por 123,9. Tá bom? E divide por 123,9. É assim que funciona. Então, qual que vai ser a massa de cloro necessária? Qual que vai ser a massa de cloro necessária para fazer essa reação? 4,97. 4,97 gramas de gás cloro. Perfeito. Então, até vou dar uma divididinha aqui na nossa lousa. Eu sempre, toda vez que eu leciono, eu peço para eles me pôr numa classe que tenha o quadro grande, né, que eu gosto de dividir o quadro em vários, né, e deixando tudo explicado em vários quadros, né. Agora eu tenho que me acostumar que o quadro é enorme, mas a câmera não pega todo o quadro. É mais uma adaptação para ser feita. Tá, e se eu falar para vocês que você está reagindo, 4,97 gramas de cloro, você está reagindo 4,97 gramas de gás cloro com 1,45 gramas de fósforo branco. Qual que vai ser a massa de tricloreto de fósforo que você vai obter?
qual que vai ser a massa de tricloreto de fósforo que você vai obter? Não precisa fazer nenhum cálculo. Você lembra do princípio de Le Chatelier, né? Você imagina, então, que por se tratar de uma reação, né, você tem o fósforo que reage com cloro para dar o tricloreto de fósforo. Então, você imagina que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, né? Então, basta você somar 4,97 com 1,45. Que massa que a gente vai ter? 6,42. Perfeito. 6,42 gramas. Então, vocês entenderam que a estequiometria é basicamente você transformar as massas em mol. Por quê? Porque a massa molecular das moléculas que estão reagindo é diferente, né? Então, eu não posso me perder e falar, então, se a reação é 6 cloro com 1 fósforo branco, então se eu tenho uma massa X de fósforo branco, eu vou precisar de uma massa 6x de cloro. Não. 1 mol de fósforo branco reage com 6 mol de cloro. Então, eu tenho que transformar as massas em mol, senão eu vou errar. E, é claro, você vai errar tudo se você não souber balancear as equações. Você tem que saber balancear as reações. Então, a gente tem aqui mais um exercício de estequiometria na sequência, o exercício número 2. Você tem que a glicose reage com o oxigênio para formar dióxido de carbono e água. Qual é a massa de oxigênios em gramas necessária para reagir completamente com 25 gramas de glicose? Quais massas de dióxido de carbono e água são formadas? Aqui, então você lembra que toda vez que eu falar de massa molecular, né, ou de peso atômico, né, por exemplo, eu tenho só cobre, ou só zinco, é o elemento puro. Aí é o peso atômico. Se trata de uma molécula, aí é a massa molecular. Então lembra que a massa molecular sempre vai ter unidade de grama-mol, né? Então se do lado, por exemplo, se eu escrevo cloro, aí do lado eu coloco 70,9 grama-mol. Então você pode ter certeza. Aí o que é esse 70,9? Se tem unidade de grama-mol, só pode ser a massa molecular, tá bom? Só pode ser a massa molecular, não pode ser nada mais. Então tá, vamos resolver esse exercício. O que esse exercício está me falando? Vamos lá. Esse exercício está falando para mim. Esse exercício está falando para mim que eu tenho a glicose que é C6H12, O6, que está reagindo com o oxigênio. Acho que eu vou ter que apagar tudo e dar uma redistribuída no quadro. Então eu tenho a glicose que reage com o oxigênio para dar dióxido de carbono mais água. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é balancear a equação corretamente. Então eu sempre vou começar a balancear a equação por qualquer átomo diferente de oxigênio e hidrogênio. Obviamente eu vou escolher a única opção que me resta é o carbono. Então, se eu tenho 6 carbono na glicose, então eu vou ter que ter 6 dióxido de carbono. Se eu tenho 12 hidrogênios na glicose, depois eu vou para o hidrogênio e, por fim, para o oxigênio. Se eu tenho 12 hidrogênios na glicose, e eu sei que a água tem 2 hidrogênios, então eu vou precisar de 6 águas para balancear a equação. Nesse momento, eu tenho 6 carbonos e 12 hidrogênios. Isso daí está balanceado. Vamos ver o oxigênio agora. Eu tenho 6 vezes 2, 12 oxigênios. Na água tem apenas um oxigênio, eu tenho mais 6 oxigênios.
Se eu for olhar desse lado da reação, aqui eu já tenho 6 oxigênios. Então, eu lembro que o oxigênio é uma molécula diatômica, 12 dividido por 2, 6. 6 oxigênios e voilá, está aqui a equação química balanceada. Sem a equação química balanceada eu não consigo fazer. Só um segundo, eu estou vendo aqui umas coisas no chat. Para mim, às vezes fica meio... Tá. Eu percebi na gravação anterior que não sei o que acontece. Fica meio pichado o vídeo. Que estranho. Deixa eu ver se tem como eu mexer em algum recurso aqui. Professor, eu acho que é a internet do campus aí, sei lá. Tudo zoado. Será que é a internet? Porque o outro campus lá é de boa, a imagem. Estranho. É que as gravações que eu faço na quinta-feira ficaram perfeitas. E a gravação que eu fiz hoje de manhã também ficou perfeita. Eu vou falar com o pessoal do audiovisual. Eu acho que talvez o problema seja justamente a câmera que puseram na minha sala, né? Eu vou falar com eles, porque as outras gravações que eu faço ficam perfeitas. Só essa que tá dando problema, né? De ficar meio borrado. Mas agora vocês conseguem ver? Estão conseguindo ver a equação aqui? Sim. Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. Ele está falando que você tem uma massa de 25 gramas. Então você tem uma massa de glicose de 25 gramas. E ele quer saber quais massas de dióxido de carbono e água são formadas e qual é a massa de oxigênio necessária para reagir completamente com 25 gramas de glicose, né? Então ele quer saber a massa de oxigênio necessária para reagir com esses 25 gramas de glicose. Então, você vai escrever a igualdade aqui. Você vai escrever a igualdade. Você vai colocar que o número de mols de glicose é igual ao número de mols de oxigênio. Vai colocar o coeficiente trocado, vai colocar o 6 do lado da glicose. Vai colocar o coeficiente trocado, vai colocar o 6 do lado da glicose. Então, agora, eu já falei para vocês que eu calculei. Acho que quando eu fiz esse cálculo, eu usei a... Não, eu dei uma simplificada, né? Eu estou dizendo que a massa molecular da glicose é 180 grama-mol. Lembra como a gente calcula a massa molecular, né? A gente soma a massa de todos os átomos. Então, se eu fosse fazer isso daqui passo a passo, né? Vamos calcular a massa atômica da glicose. Você tem 6 vezes 12, mais 12 vezes 1. Lembra que a massa atômica do carbono é 12, do hidrogênio é 1. E a massa atômica do oxigênio é 16. Então, você pode fazer 72 mais 12, mais 6 vezes 16 vai dar 96. E vai dar exatamente 180 gramas-mol. E vai dar exatamente 180 grama-mol. Ok? Então, a gente vai resolver no mesmo esquema do exercício anterior.
Aqui eu só mostrei para você, né? Você só somou a massa atômica de todos os átomos para chegar na massa molecular da glicose, que é 180 gramas mol. Então, eu vou colocar aqui 6 vezes 25 gramas, dividido por 180 grama mol. Isso daqui é igual a massa de oxigênio dividido pela massa molecular do oxigênio, né? Lembra que número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular, né? Então, o oxigênio é 16, o oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, 16 mais 16, 32 grama mol. Então, para você determinar para mim a massa de oxigênio necessária, é só você fazer 6 vezes 25 gramas, vezes 32 grama mol, dividido por 180 grama mol. Então, é só fazer 6 vezes 25 vezes 32 e dividir por 180. Quem está com a calculadora do celular ou calculadora científica, coloca igual, parênteses, 6 vezes 25 vezes 32, fecha parênteses, dividido por 180. Quanto que vai dar? 28,12 ou 125, se quiser falar. 28,125 gramas. Perfeito. Então aqui a gente tem a massa necessária de oxigênio para reagir com 25 gramas de glicose. Aí o exercício também... Sim? Eu fiz de novo para conferir, mas eu acho que botei errado. É 26,66. 26,66. Eu tô sem calculadora aqui. É isso mesmo. Perfeito, 26,66 gramas, então. 26,66 gramas. Aí ele pergunta qual que é a massa de dióxido de carbono e de hidrogênio formado. Você não precisa fazer nenhum cálculo, né? Você lembra que você tem a lei da conservação das massas, né? A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, né? Então, você imagina que se foi 25 gramas de glicose com 26,66 gramas de oxigênio, então você imagina que a massa de água formada mais a massa de dióxido de carbono vai ser 26 mais 25, 56,66. É 51, professor. Ah, tá. 51,66. Falei isso só para ver se vocês estavam prestando atenção. Perfeito? Então vocês já aprenderam a fazer 2 probleminhas envolvendo o cálculo estequiométrico. Você não pode sair da minha disciplina sem saber fazer um cálculo estequiométrico. Tá bom? Ô, professor, Sim? por que o 6 geralmente vai para o outro lado da equação? Como o senhor fez aqui. Você imagina o seguinte, né? Se eu tenho 1 mol de glicose, você imagina que eu estou literalmente substituindo o valor aqui. Se eu tenho 1 mol de glicose, quantos mol de O2 eu preciso? 6. Você tem 1 mol de glicose. Exato. Por isso que fica trocado o coeficiente. Se eu tenho 2 mol de glicose, quantos mol de oxigênio eu vou precisar? Você pode imaginar ó, que você vai vir e vai substituir aqui na equação. Vou precisar de 12 mols de oxigênio. Por isso que o coeficiente fica trocado. Tá? É por isso que os coeficientes sempre ficam trocados na equação.
Entendi. Perfeito. Então, a gente fez 2 probleminhas de cálculo estequiométrico. Agora que eu mandei a lista para vocês, eu percebi, né? E depois do 1 e 2, aí começa de novo 1, 2. Eu acho que ele não... Minha listinha aqui em PDF, eu acho que ele acabou não atualizando os números, né? Mas então a gente está fazendo na sequência, tá? Vamos fazer na sequência para vocês não se perderem, né? Então a gente fez o primeiro e o segundo. Aí agora a gente vai pro número 1 de novo. Ó, vou ler o enunciado para vocês. A gente está fazendo na sequência os exercícios. Então vou ler o enunciado para vocês. O metanol, deixa eu apagar a luz aqui para ir colocando. Então vou colocar aqui o metanol. O metanol usado como combustível em carros de corrida e em células combustíveis, pode ser fabricado pela reação entre o monóxido de carbono e hidrogênio. Teve gente que foi fazer a lista, né? E me atentou que eu coloquei um errinho na lista, né? Você imagina que a reação para a fabricação do metanol é monóxido de carbono, que reage com hidrogênio para dar o metanol, né? Então você pode imaginar, eu já dei a equação balanceada para vocês, né? Mas você imagina que aqui você tem carbono, aqui você tem hidrogênio, né? Então tem 4 hidrogênios no metanol, então você vai precisar de 2 átomos de hidrogênio molecular para reagir com o mol de monóxido de carbono. Então a reação é monóxido de carbono reage com 2 mols de hidrogênio para dar metanol. Suponha que 356 gramas de monóxido de carbono e 65 gramas de hidrogênio sejam misturados e reajam. Qual é a massa de metanol que pode ser produzida? Dá pra aplicar aquela forma, professor? Oi? Dá pra aplicar aquela forma que falasse que a massa dos reagentes é a mesma do produto? Não, você imagina que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, tá? Isso quando a reação acontece de maneira... isso quando a reação acontece, né? Quando existe proporção estequiométrica. Então, é o que eu falei, você tem uma massa, o enunciado do exercício, ele está te falando que você tem uma massa, ele está falando que a massa que você tem de monóxido de carbono é igual a 356 gramas. E ele está falando que a massa de hidrogênio que você misturou é igual a 65 gramas. Aí a pergunta é, qual é a massa de metanol que poderá ser produzida? Aí você vai falar, professor, você falou nos exercícios anteriores que a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Então eu tenho 356 mais 65, é só somar os dois, eu já matei esse exercício. Só que aí vem um pequeno detalhe. Você imagina que para cada um mol de monóxido de carbono, eu vou precisar de 2 mol de hidrogênio? Para cada 1 mol de monóxido de carbono, eu vou precisar de 2 mol de hidrogênio. Então pode ser que eu tenha mais monóxido de carbono do que eu tenho de hidrogênio.
ou eu tenho mais hidrogênio do que eu tenho de monóxido de carbono. É o que a gente chama de reagente limitante. Isso daqui é o que a gente chama de reagente limitante. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês nesse exercício é: você acha que tem hidrogênio suficiente para reagir com monóxido de carbono nessas condições? Você tem 356 gramas de monóxido de carbono e 65 gramas de hidrogênio. Você acha que você tem proporções estequiométricas de hidrogênio e monóxido de carbono? Ou vocês acham que você tem mais monóxido de carbono que hidrogênio? Ou mais hidrogênio do que monóxido de carbono? É isso aí que a gente chama de reagente limitante. Você imagina que a reação vai ser limitada por um dos reagentes. Você tem mais de um reagente do que do outro. Como que a gente faz para determinar quem que é o reagente limitante? Olha, a gente faz uma igualdade sempre. Todos os exercícios a gente vai fazer aquela igualdade olhando para a equação. Então você vai escrever que o número de mols de monóxido de carbono é igual ao número de mols de hidrogênio. O 2 vai ficar do lado do monóxido de carbono. Se eu tiver uma razão estequiométrica de monóxido de carbono e hidrogênio, esse vai ser igual a esse. Se desse lado da equação o número de mols for maior do que esse, então eu vou imaginar que o reagente limitante é o hidrogênio. Se aqui esse lado da equação for menor do que esse lado, eu vou dizer que o reagente limitante é o monóxido de carbono. Então vamos ver? Ô, professor, Sim. então esse componente limitante é sempre quando o reagente tiver que ser balanceado. Não, o reagente limitante é o seguinte, que às vezes você tem mais de um reagente do que do outro. Então, por exemplo, faz de conta, às vezes você sabe que você precisa de 2 mol de hidrogênio para reagir com 1 mol de monóxido de carbono. Então, faz de conta, você tem 10 mol de hidrogênio e 1 mol de monóxido de carbono. Então, aí você vai falar, o monóxido de carbono é o reagente limitante, porque eu tenho muito mais hidrogênio do que eu tenho monóxido de carbono. Entendeu agora? O reagente limitante. Ó, se eu tenho os dois reagentes em proporções estequiométricas, para cada 1 mol de monóxido de carbono, eu vou ter 2 mol de hidrogênio. Agora, pode ser, por exemplo, que eu tenha mais hidrogênio do que monóxido de carbono. Eu tenho 1 mol de monóxido de carbono e 10 mol de hidrogênio. Eu tenho muito mais hidrogênio do que monóxido de carbono. Não vai ter monóxido de carbono suficiente para reagir com hidrogênio. Então, o meu reagente limitante é o monóxido de carbono. Pode ser que eu tenha 1 mol de monóxido de carbono e 1 mol de hidrogênio. Opa, então eu tenho mais monóxido de carbono do que hidrogênio. Não vai ter hidrogênio suficiente para reagir com monóxido de carbono? Então, meu reagente limitante é o monóxido de carbono. Ah, sim, entendi. Eu só estava com uma dúvida para ver se poderia ser esse caso também. Assim. Não, perfeito. E, então, um jeito de você nunca errar é você fazer assim. Então, você coloca 2 vezes a massa do monóxido de carbono, que é 356 gramas, dividido pela massa molecular. Aqui é fácil você calcular, o carbono é 12, o oxigênio. Então, ó, qual que é a massa molecular do monóxido de carbono? Carbono é 12 e o oxigênio é 16. Então, você tem 12 mais 16, que vai dar 28. Grama-mol. E aqui você tem a massa do hidrogênio, que é 65 gramas, dividido pela massa molecular do hidrogênio, que é 2 grama-mol. É que eu falei, quando a gente está fazendo os exercícios, a gente dá uma simplificada, né? Se você for olhar a massa atômica do hidrogênio, vai ser 1,00 alguma coisa. Se você olhar a massa atômica do oxigênio, vai ser 15,999. Né? Então, a gente simplifica para não fazer os cálculos aqui, especialmente à mão na lousa. Então, vamos lá. Quanto que dá 235 vezes 2 dividido por 28?
Ah, 25,42. 25,40. Dá pra arredondar pra 43. Né? Tá, perfeito. E quanto que... essa daqui eu não preciso de ajuda. 65 dividido por 2 vai dar 32,5. Então, nesse momento, eu vejo que eu tenho mais hidrogênio. Nesse momento aqui, eu vejo que eu tenho mais hidrogênio do que monóxido de carbono. Eu tenho mais hidrogênio do que monóxido de carbono. Então, eu vou dizer que meu reagente limitante é o número de mols de monóxido de carbono. Ou seja, ó, você está vendo, obviamente 32,5 é maior do que 25,43. Então, o que eu estou querendo dizer? Que eu não tenho um número de mols, eu não tenho um número de mols suficiente de monóxido de carbono para reagir com todo o hidrogênio que eu tenho no meio. Então, meu reagente limitante vai ser o monóxido de carbono. Ok? Meu reagente limitante será o monóxido de carbono. Então, eu sabendo que o meu reagente limitante é o monóxido de carbono, que massa de metanol que eu vou poder obter através dessa mistura? Mais uma vez, o número de mols de monóxido de carbono, vocês conseguem ver nessa faixa da lousa? Não. Mais Tá. para a esquerda. Tá, então eu vou colocar aqui. Não, até que dá para ver ali, professor, só que não tão para a direita. Não, eu vou usar só essa faixa aqui então, para vocês não ter que adivinhar o que eu escrevo. Então você vai escrever que o número de mols de monóxido de carbono é igual ao número de mols de hidrogênio. Vai colocar o 2 daqui, lembra que os coeficientes são sempre trocados, né? Você tem aqui monóxido de carbono, que reage com o gás hidrogênio para dar o metanol. Né? Então agora você vai armar. Você vai armar exatamente como você armou os anteriores, né? Você vai armar exatamente como fez o exercício anterior. Então você, olha aqui, qual que é a proporção para o metanol para o monóxido de carbono? 1 para 1. Então você vai colocar que o número de mols de monóxido de carbono é igual ao número de mols de metanol que você vai poder formar. Ó, presta atenção que para cada 1 mol de metanol e de monóxido de carbono que você tem, você gera 1 mol de metanol. Ó, essa daqui é uma reação 1 para 1. Então, para eu dizer a massa de metanol que eu vou obter, é só eu fazer o número de mol de monóxido de carbono, que vai ser 356, dividido pela massa molecular do monóxido de carbono, que vai ser 28 grama-mol. Então, é 12 mais 16, 28. Aqui você vai ter, então, a massa do metanol que vai ser formada, dividido pela massa molecular. A massa molecular do metanol é só você pensar que ele tem um carbono, que é 12. 4 hidrogênios, o hidrogênio é 1. E o oxigênio é 16. Então vai ser 32 grama-mol. Então, para você saber qual que vai ser a massa de metanol formado, é só você fazer 356 gramas vezes 32 grama-mol, dividido por 28 grama-mol. Isso daqui vai dar quanto? 406,85. 406,85.
85. Opa, não é grama-mol, é só gramas. Certo? É assim que funciona. Você tem mais monóxido de carbono do que você tem mais hidrogênio do que você tem monóxido de carbono. Então, se você for imaginar, então, quando você reagir todo o monóxido de carbono que você tem aqui, ainda vai ter hidrogênio. Você tem menos hidrogênio do que você precisa para reagir com o monóxido de carbono. Por isso que a gente diz que o monóxido de carbono é o reagente limitante. Né? Você pode ver, a gente colocou os fatores estequiométricos de cada lado, né? 2 a gente colocou trocado, né? Porque eu sei que 2 hidrogênio reage com monóxido de carbono. Dividir a massa pela massa molecular. Aí a gente vê claramente que 32,5 é maior que 25,43. Então a gente pode afirmar que o monóxido de carbono é o reagente limitante. Então, se você for ver a questão que está... Essa questão ela está antes da questão 1. Ela está bem no comecinho da folha. Suponha que massas iguais de amônia e oxigênio sejam misturadas. Tá? Então eu vou apagar a lousa. Eu vou apagar esse lado aqui. Então ele está falando que você tem amônia que está reagindo com o oxigênio. Ele está falando que foram adicionadas massas iguais de amônia e oxigênio e que essas massas são de 750 gramas. Esses reagentes estão misturados na razão estequiométrica, ou um deles está em falta. Ou seja, um deles limitará a quantidade de monóxido de oxigênio que pode ser produzida. Quando o monóxido pode ser formado, se a reação que usa essa mistura de reagentes for completada. E quanto do reagente em excesso sobra quando for formada a quantidade máxima de monóxido de nitrogênio. Então você pensa o seguinte, lá na primeira aula eu falei para vocês que o Haber, né, ele fez aquele processo extremamente eficiente para você obter a amônia, a partir da reação entre o nitrogênio e o hidrogênio. Tá? Então, já falando de reações químicas, você tem o nitrogênio, que reage com hidrogênio para dar a amônia. Se você for balancear essa reação, é só você pensar que aqui eu tenho 2 nitrogênios, né? Eu vou colocar um 2 daqui. Então, 2 vezes 3, 6. Né? Então, eu tenho 3 hidrogênios que reagem com nitrogênio para dar uma amônia. Você imagina que a amônia em si ela é um gás. Então, se eu for tentar fazer adubação do solo com amônia, não vai dar certo, porque ela é um gás. Né? Não vai dar certo eu colocar amônia diretamente no solo. Né? Eu vou perder todo o meu fertilizante. Então, na verdade, a planta só consegue absorver o nitrogênio quando ele está em formas solúveis em água. Essas fórmulas solúveis em água é o amônio e o nitrato. Então, você pensa que o que eles fazem para produzir o fertilizante? Né? Toda aula eu falo da explosão em Beirute, né, que foi causada pela explosão de fertilizante, que é o nitrato de amônio. Então, o que eles fazem? Eles oxidam a amônia com oxigênio para dar o monóxido de nitrogênio. Certo? É essa a reação que eles usam. Você imagina que posteriormente esse monóxido de nitrogênio ele vai reagir com mais oxigênio para formar o dióxido de nitrogênio.
Esse dióxido de nitrogênio, você imagina que esse dióxido de nitrogênio, ele vai reagir com a água e mais oxigênio para dar o ácido nítrico, né? Então a gente vai colocar aqui, um 2. Vamos balancear essa equação. Vamos balancear essa equação. Ó. Você tem o dióxido de nitrogênio, que reage com água, mais oxigênio, para dar o ácido nítrico. Então, você pensa que o número de mols de nitrogênio está certo, 1 para 1. Você imagina que o número de mols de hidrogênio ficou deficitário, né? Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho 2, né? Então, aqui eu vou multiplicar por 2, aqui eu vou multiplicar por 2, e dessa forma eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, né? Então, você imagina que, ó, eu tenho 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Aqui eu tenho, ó, desse lado eu tenho 6 oxigênios, desse lado eu tenho 2 oxigênios, mais 1 oxigênio, mais 2 oxigênios, né? Mais 2 oxigênios. Então, desse lado, eu tenho 2, mais 1, mais 2. Tá? Então, você imagina que para aqui, então, desse lado eu tenho 6, desse lado eu tenho 5. Então, aqui eu poderia colocar um meio, aí ficava certinho. 2, aí eu ia ter 2 mais 1 mais 2. Aí ficam 5 mais 6. Então, no caso, eu tenho 6 e 5. Eu ia precisar, então, colocar, na verdade, eu ia precisar colocar mais 1,5, não é? 1,5. Eu ia precisar colocar aqui mais 1,5. Exatamente. Eu estava só esperando alguém falar. Mais 1,5. Só que você imagina o seguinte, não é elegante você colocar esses coeficientes quebrados, né? Não é elegante você colocar esses coeficientes quebrados. 1,5. Né? Então, o que você faz? Você multiplica toda a equação por 2, porque aí teu 1,5 vai virar 3. Tá? Então, você vai multiplicar toda essa equação por 2. Aí você vai ter 4 monóxido de nitrogênio, mais água, desculpa, né? Mais 2 águas, mais 3 oxigênios, que vai dar 4 ácido nítrico. Certo? Aí você imagina que perdão, né? Eu comi um hidrogênio do ácido nítrico, perdão. Então você imagina que esse é o processo para você transformar a amônia em ácido nítrico, né? Você oxida a amônia a monóxido de nitrogênio. Esse monóxido de nitrogênio reage com mais oxigênio para dar o dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio reage com a água mais oxigênio para dar o ácido nítrico. Aí você imagina que a amônia reage com ácido nítrico. Isso aqui é uma reação ácido-base. Lembra quando eu falei para vocês dos ácidos e das bases, né? As bases orgânicas têm carbono ligado ao nitrogênio, né? A amônia é uma base. Aí você acha que na química orgânica, né, as bases orgânicas
você substitui os hidrogênios da amônia por radicais orgânicos. Tá? Então, as bases orgânicas são as aminas. No caso, a amônia, ela é uma base. O que acontece quando você reage uma base com ácido? O que acontece quando você reage uma base com ácido? Dá um sal, né? Exato. Que no caso é o fertilizante Ô, professor, no nitrato de balanceamento amônia. estequiométrico, tem que o número de mol, o número de moléculas tem que ser igual, né? Sim. Porque, tipo, por que de um lado o número de oxigênio tem 12 e no outro tem mais? Não é pra ser igual? Não, o coeficiente estequiométrico é o seguinte, a mesma massa que você tem desse lado da equação, você tem que ter desse, certo? Ah, é Então, massa. por exemplo, a gente fez a equação balanceada. Vamos ver se a gente fez certo. Ó, eu tenho 4 nitrogênios, 4 nitrogênios. Eu tenho 4 vezes 3, 12. Tenho 12 oxigênios. 3 vezes 3, 6 oxigênios. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. Né? Então, eu tenho... Tem a mais? Então, a gente balanceou errado essa É equação. por isso que eu tava achando É estranho. que lá 1,5 vezes 2 É vai 6. Era pra ser 1,5, acho. 1,5 só. dar 1. Em vez de você Lá o 1,5, professor colocou Exato, era pra ser 1,5. 1,5. Exato. Aqui tinha que ser... Não, você imagina o seguinte, quando a gente chegou nessa equação aqui, então quando a gente chegou nessa equação aqui, eu falei que a água mais o oxigênio, então a gente tinha essa equação aqui, ó. Não, tá certo. Só tinha que botar um meio. Ó, você tem o dióxido de nitrogênio, reage com a água, mais oxigênio, para dar o ácido nítrico, né? Então você imagina que nesse ponto você tem um nitrogênio, né, e um nitrogênio, fechou. Aqui na água você tem 2 hidrogênios e aqui você tem só um hidrogênio, tá? Então você pode colocar aqui um 2, aqui você coloca um 2, né? Perdão, né? Você coloca um 2 aqui, então agora tá certo. Você tem 2 hidrogênios, 2 nitrogênios. Então você balanceou o número de hidrogênios e nitrogênios na equação química. Falta balancear o oxigênio. Então você tem 2 vezes 2, que são 4. O professor Aí, tinha feito certo antes, botar um sim. meio ali no oxigênio. Não, desculpa, 2 vezes é dióxido de nitrogênio mais água, né? Então, você imagina que você tem 2 vezes 2, 4. Mais 1, mais 2. Ó, você tem 2 vezes 2, 4. Mais 1, mais 2. E aqui você tem 2 vezes 3, 6. Você tem 6 oxigênios. Tá? Então, na verdade, a gente tem... Não sei, eu acho que quando eu fiz o cálculo, eu pulei essa parte. Né? Então, você ficou com 4 mais 1 mais 2, você ficou com 7 e 6. Né? Então, você imagina que esse daqui tinha que ser um meio. Acho que foi alguma coisa assim, né? Então, esse daqui tinha que ser um meio. Sim, o professor colocou, só que depois apagou. Não sei o que aconteceu, mas sem problemas. Então, aqui ia ficar um meio. Aí é que eu falei, não é elegante você deixar coeficiente quebrado, tipo um meio, 3 meios, 4 quintos. No ensino médio tem professor que faz isso, mas não é elegante você fazer dessa forma, né? Então, você vai multiplicar toda a equação por 2, aí você vai ter 4 dióxido de nitrogênio, mais 2 águas, que reage com 1 oxigênio, para dar 4 ácido nítrico. Agora sim, aí você tem 4 nitrogênios daqui, 4 nitrogênios daqui. 2 vezes 2, 4 hidrogênios daqui,
4 hidrogênios daqui. Você tem 2 oxigênios, 4 vezes 2, 8 oxigênios. 2 vezes 1, 2. Você tem 2 oxigênios na água, mais um oxigênio, 2. Você tem 12 oxigênios desse lado, 4 vezes 3, 12 oxigênios. Esse é o balanço de massa. Tá? Agora sim, 4 dióxidos de nitrogênio mais 2 águas mais oxigênio dá o ácido nítrico. Então, o que o pessoal faz na indústria? Reage a amônia com oxigênio para formar o monóxido de nitrogênio. O monóxido de nitrogênio, eles reagem com mais oxigênio para dar o dióxido de nitrogênio. Esse dióxido de nitrogênio, eles reagem com água na presença de oxigênio para obter o ácido nítrico. Aí eles reagem o ácido nítrico com a amônia formada no processo e obtêm o fertilizante, que é o nitrato de amônio. Certo? Eu só quis mostrar para vocês as reações que estão envolvidas no processo. Né? Por quê? Porque o processo do Haber, nitrogênio mais hidrogênio dando amônia, você não consegue usar a amônia como fertilizante. Por quê? Porque ela é um gás. Você não tem como aplicar um gás no solo. E a amônia é menos densa do que o oxigênio e o nitrogênio. Então, se você liberar gás amônio, ele vai subir, ele não vai ficar nem pairando sobre o campo, ele vai embora. Então, você tem que transformar uma parte da amônia produzida em ácido nítrico, reagir o ácido nítrico com a amônia formada para, então, você obter o fertilizante. Esse exercício que a gente vai fazer agora é o seguinte, é a primeira fase do processo, que é quando você transforma a amônia em monóxido de nitrogênio. Tá? Então, na verdade, eu falei todas essas equações aqui só por curiosidade, para mostrar para vocês como é que funciona o processo de produção no fertilizante. Tá? E também para a gente ver como é que balança uma equação química. Vocês viram que foi até eu me enrolei na hora de fazer esse balanceamento. Né? Mas acontece. Então, o que a gente precisa saber nesse exercício? Ele está falando que são misturados 750 gramas de amônia e 750 gramas de oxigênio para produzir o óxido de nitrogênio. Na verdade, o óxido de nitrogênio e água. Aí a primeira pergunta é, quem que é o reagente limitante? Será que eu tenho oxigênio suficiente para reagir com amônia? Será que eu tenho mais amônia do que oxigênio? Quem que é o reagente limitante? Então, antes de você me responder essa pergunta, você tem que balancear essa reação aqui. Então, quando você olha para essa reação, você fala o seguinte, ó, aqui eu tenho nitrogênio, aqui eu tenho nitrogênio, está balanceado. Mas aqui eu tenho um oxigênio e aqui eu tenho um oxigênio. A única coisa que não vai bater é o número de hidrogênios. Né? Então, eu vou multiplicar aqui por 2, aí eu vou ter 2 monóxidos de nitrogênio. Eu tenho 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então, eu vou precisar de 3 águas para fazer o balanceamento aqui. Então, agora, a única coisa que falta eu balancear nessa equação, é o número de mols de oxigênio. Aqui eu tenho só 2 oxigênios, desse lado eu tenho 2 oxigênios, mais 3 oxigênios. Desse lado, então, eu tenho 2 oxigênios, e desse lado aqui eu tenho 5 oxigênios. Então, então, você imagina que eu tenho 2 aqui, 2 aqui. Então, o jeito seria eu fazer o quê? 1,5, né? 2,5, não sei. Você imagina, um jeito de eu perder seria 5 meios, né? Você imagina o seguinte, eu tenho 2 daqui e aqui eu tenho 5, né? Então, um jeito de eu
fazer o coeficiente aqui seria eu colocar 5 meios, né? A forma correta seria eu colocar 5 meios. Eu tenho 5 oxigênios daqui, então eu preciso de 5 daqui. Só que o oxigênio é uma molécula diatômica, né? Então, 5 meios de oxigênio. No ensino médio, talvez vocês tenham visto esse tipo de reação, mas eu já falei para vocês que é errado você representar desse jeito, 5 meios. Você usa sempre coeficientes inteiros, né? Então, o que que você faz? Você multiplica os dois, você multiplica a reação toda por 2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5 meios, 5 oxigênios. 2 monóxido de nitrogênio. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, a equação química balanceada é amônia. 4 amônias reagem com 5 oxigênios para dar 4 monóxidos de nitrogênio e 6 águas. Essa é a equação química balanceada. Então, eu vou escrever que o número de mols de amônia é igual ao número de mols de oxigênio. O número de mols de amônia é igual ao número de mols de oxigênio. Eu vou colocar os coeficientes trocados, então o 5 eu vou colocar aqui, o 4 eu vou colocar aqui. Então agora é só substituir. Eu não falei que tinha massas iguais? Então tenho 5 vezes 750 miligramas, dividido pela massa molecular da amônia. Lembra que o nitrogênio é 14, o hidrogênio é 1. Então você tem 14 mais 3, 17. Desse lado você tem 4 vezes 750 gramas, dividido pela massa atômica do oxigênio, e dividido pela massa atômica do oxigênio, né? O oxigênio é 16, 16 mais 16, 32. Então você tem 32 grama-mol. Então, alguém faz essa conta para mim, quanto que dá? 5 vezes 750 dividido por 17. Dá 220,58. 220,58. E o outro dá 93,75. Então, você imagina que o reagente limitante é o oxigênio. Eu tenho mais amônia que oxigênio para reagir. Eu tenho mais amônia do que eu tenho oxigênio no meu meio. Certo? Então, eu já sei que o meu reagente limitante é o oxigênio. Eu tenho mais amônia do que oxigênio. Quando toda a minha amônia reagir com o oxigênio, ainda vai... Desculpa. Quando toda a amônia reagir com o oxigênio, ainda vai sobrar amônia. Então, quem vai limitar para mim a quantidade de produto formado vai ser a concentração de oxigênio. Certo? Aí vem a questão. Ou seja, um deles limitará a quantidade de monóxido de nitrogênio que pode ser produzida. Quando o monóxido de nitrogênio pode ser formado se a reação que usa essa mistura de reagentes for completada. Então a pergunta agora é, qual que é a massa de monóxido de nitrogênio que poderá ser obtida dessa mistura? Então a gente vai assumir que todo o oxigênio que eu tenho reagiu com a minha amônia e eu quero saber qual que é a massa de monóxido de nitrogênio que eu posso obter. Qual que é a massa de monóxido de nitrogênio que eu posso obter? Eis aí a pergunta. Olha bem para a equação. Basicamente, os problemas de estequiometria é você ter a equação química balanceada, né? Você usa essa equação aqui com os coeficientes inteiros.
Então, você já sabe que quem vai limitar, a quantidade de monóxido de nitrogênio que eu tenho é o oxigênio, né? Então, você vai escrever que o número de mols de oxigênio é igual ao número de mols de monóxido de nitrogênio que serão obtidos. Você vai colocar os coeficientes trocados. Então, você vai colocar do lado do oxigênio um 4 e do lado do monóxido de nitrogênio você vai colocar um 5. Você vai colocar, então, a massa do oxigênio. Você vai colocar 4 vezes 750 gramas, dividido pela massa molecular dele, que é 32 grama-mol. Isso daqui é igual a 5 vezes a massa de monóxido de nitrogênio que poderá ser formado, dividido pela massa molecular do monóxido de nitrogênio, que é 28 grama-mol. Lembra que o nitrogênio é 14. O nitrogênio é 14 e o oxigênio é 16, né? Então, 14, eu falei 28, né? Eu acho que eu errei a conta. Ó, o nitrogênio é 14 e o oxigênio é 16. 14 mais 16, 30. Então, o monóxido de nitrogênio, a massa molecular dele é 30. Então, para você dizer a massa de monóxido de nitrogênio que poderá ser formado, é só você fazer 4 vezes 750 gramas vezes 30 grama-mol. Esse daqui veio para cá multiplicando e esse daqui veio para cá dividindo. Dividido por 32 grama-mol vezes 5. Isso daqui vai dar quanto? Para mim deu 562,5. Então, a massa de monóxido de nitrogênio que você pode obter é 562,5 gramas. Eis a resposta do nosso exercício. Certo? Muito bem, então vamos para o próximo exercício. Então, depois disso, a gente tem um exemplo de reagente de rendimento percentual, né? Então, aqui a gente tem uma figura, essa figura 4.3 eu tirei do livro didático. Ele está falando aqui, rendimento percentual. Embora não seja uma reação química, o estouro de milho é uma boa analogia para a diferença entre um rendimento teórico e um rendimento real. Aqui, começamos com 16 grãos de milho e descobrimos que apenas 12 deles estouraram. O rendimento percentual dessa reação é 12 dividido por 16 vezes 100. Então, ele está fazendo uma analogia, né, de rendimento percentual com você estourar milho para pipoca. Então, ele está dizendo... Então, ele está mostrando no exemplo o seguinte. Você tinha 16 milhos, né? Quando você estourou esse milho, você obteve só 12 pipoquinhas. Então, qual que é o rendimento dessa reação? Qual que é o rendimento, né, do processo, de você transformar milho em pipoca? Vai ser 12 dividido por 6 vezes 100, que é igual a 75%. Então, você fala que o rendimento do processo em que você transforma milho em pipoca é 75%. Essa daqui é o rendimento real. Se você tivesse transformado os 16 milhos em 16 pipoquinhas, né, você ia ter 100%. Então, você tem o rendimento real e você tem o rendimento teórico, né?
Todos os laboratórios de química orgânica sempre aparece, calcule o rendimento da reação. O que é o rendimento da reação? É a quantidade de produto que de fato você obteve, dividido pela quantidade que você teria se a reação ocorresse 100%. Aqui a gente tem em cima da figura do milho, a gente tem a equação 4.1 do livro didático. Ele está falando rendimento percentual é igual a quantidade real dividido por quantidade teórica. Eu acho que com um exemplo, eu fazendo um exercício fica mais claro, fica mais fácil de eu ilustrar isso daí para vocês. Então vamos fazer um exercício para ilustrar esse processo. Suponha que você tenha preparado aspirina no laboratório com a seguinte reação. Então o livro está dando que você está fazendo a reação do ácido salicílico com anidrido acético para obter a aspirina e o ácido acético. Acho que eu vou apagar a lousa toda aqui para colocar a reação. Esse daqui é um exemplo clássico de laboratório, né? No nosso laboratório de química geral, a gente faz reações bem simples, né? Mas geralmente na química orgânica, as engenharias que fazem química orgânica, tem experimentos desse tipo. Você vai fabricar aspirina. Você vai reagir o ácido salicílico com anidrido acético para obter a aspirina. Então, nesse caso aqui, você tem o ácido salicílico, que é o C7H6O3, que está reagindo com anidrido acético, que é o C4O6O3, para obter a aspirina. Mais ácido acético. Certo? Aí ele está falando aqui, suponha que você tenha iniciado com 14,4 gramas de ácido salicílico e um excesso de anidrido acético. Ou seja, o ácido salicílico é o agente limitante. Então aqui você já vê que 1 mol de ácido salicílico vai resultar em 1 mol de aspirina. Então a estequiometria dessa reação é 1:1. Se eu tenho 1 mol de ácido salicílico, eu vou gerar 1 mol de aspirina. Supondo que a reação ocorra 100%. Eu estou falando que eu coloquei, ele nem fala a massa que eu coloquei de anidrido acético. Ele só está falando que eu tenho muito mais anidrido acético do que eu preciso para reagir com ácido salicílico. Então ele já falou para mim que esse daqui é o reagente limitante. Ele está falando então que você começou com 14 gramas. Então ele está falando para você que a massa do ácido salicílico que você começou a reação foi de 14,4 gramas. Ou seja, o ácido salicílico é o reagente limitante. Se você obtiver 6,26 gramas de aspirina, qual é o rendimento percentual desse produto? Então ele está falando que a massa que você obteve de aspirina no final desse processo foi de 6,26 gramas. Ele quer saber qual que foi o rendimento percentual dessa reação. Como que vocês vão fazer isso para mim? Como que vocês vão calcular o rendimento percentual dessa reação para mim?
Eu coloquei. Se ela é direta, 1 para 1, já poderia calcular direto o percentual? Acho que não. Sim. Sim. Então você pensa o seguinte: se a minha reação, então você vai fazer o quê? Você vai fazer a massa, você vai colocar o que aqui? Você vai colocar a massa de aspirina, né? Que você obteve, você vai colocar aqui a massa de aspirina que você obteve, que é o rendimento real, né? Dividido, você vai colocar isso, desculpa, né? Você vai colocar aqui tanto faz, né? Porque número de mols ou massa é a mesma coisa, né? Então você vai colocar aqui o número de mols de aspirina que você obteve, né? Dividido pelo número de mols que você teria obtido se essa reação ocorresse 100%. Se eu tivesse transformado todo o meu ácido salicílico em aspirina, eu ia obter esse número de mols aqui de aspirina. Então eu vou colocar o número de mols que eu obtive na realidade dividido pelo teórico. Se todo esse ácido salicílico fosse 100% convertido em aspirina, né? Então eu podia colocar número de mols, também podia colocar massa, tanto faz, né? Porque as massas moleculares são iguais, né? Então se eu colocar, então uma massa molecular neutraliza a outra. Então a primeira coisa que você tem que me responder é a seguinte: partindo do princípio que todo o teu ácido salicílico será convertido em aspirina, que massa de aspirina você espera obter? Vamos fazer. 14,4. Não, porque a massa molecular é ligeiramente Ah, diferente. verdade. A massa molecular Fugiu. da aspirina é maior do que a massa molecular do ácido salicílico, né? É 1 para 1, mas é 1 mol para 1 mol. Então, não lembrem que mol é uma coisa, massa é outra. Então, eu até coloquei no enunciado do exercício, talvez para a gente não ficar fazendo muitos cálculos repetitivos, né? Ele está falando que a massa molecular do ácido salicílico é 138 grama-mol, né? Então, você vai colocar aqui que o número de mols do ácido salicílico, a gente coloca C7H6O3, é igual ao número de mols de aspirina, né? Então, para eu saber o número de mols que eu teria, na verdade, de aspirina, é só eu fazer a massa dividido pela massa molecular, que é 14,4, dividido por 138. Dividido por 138 grama-mol. Isso daqui vai dar quanto? 14,4 dividido por 138? Em porcentagem? Não. Aqui é o número de mols. Até vai dar 0,10. Quanto? 0,10. 0,10? É. Perfeito. Então, ó, o número de mols que eu esperaria obter de aspirina é 0,10. Mas o quanto eu obtive na verdade? Quanto que eu obtive na verdade? Qual que é o número de mols que eu obtive na verdade? Desculpa, né? Eu estou colocando no lugar errado. Então, na teoria, eu esperaria obter 0,1 mol de aspirina. Mas, na verdade, eu obtive 6,26
eu obtive 6,26 gramas, dividido pela massa molecular da aspirina. Então, eu tenho que calcular a massa molecular da aspirina. Então, você imagina que o carbono é 12, então eu estou calculando aqui a massa molecular da aspirina. Então, eu tenho 9 vezes 12, mais 8, mais 4 vezes 16. Professor, se tudo já tendo ácido coisa, não é só mais somar os carbonos que falta ali? Poderia Sim. ser também, mas eu acho mais fácil assim. Eu acho mais fácil assim. Podia ser também. Mas vamos lá, 9 vezes 12 vai dar 108, né? Mais 8, mais 4 vezes 16, vai dar 64. Né? Então, 64 mais 8 vai dar 72. 72 mais 108 vai dar 180. Então, é só você dividir 6,26 por 180 grama-mol. Quanto que vai dar? — 6,26 dividido por 180. Pra mim deu 0,034, um número comprido. Para mim também. Perfeito. Então se todo o meu ácido salicílico fosse transformado em aspirina, eu ia esperar obter 0,1 mol. Mas, na verdade, eu obtive 0,034 mol. Então, eu vou dividir o que eu obtive na prática, né, o que eu obtive na realidade, pelo que eu obteria da maneira teórica. Né? Pode olhar a equaçãozinha. A equaçãozinha fala quantidade real dividido por quantidade teórica. Então, a quantidade de aspirina que eu obtive na realidade foi 0,034. Se todo o meu ácido salicílico fosse convertido em aspirina, eu ia obter 0,1 mol. Então, eu faço a quantidade que eu obtive na realidade pela quantidade teórica que eu obteria e multiplico por 100. Isso daqui me dá o rendimento da reação. Isso daqui é quanto? 34%. Perfeito. Eu lembro que quando eu fiz minha graduação no interior de São Carlos, tinha um professor que era inglês. Aí a primeira aula dele de química orgânica, ele falou assim: eu duvido que tenha alguém nessa sala que saiba calcular o rendimento da reação. E era justamente essa aula, a gente ia preparar a aspirina através do ácido salicílico. E todo mundo, não, mas é claro que a gente sabe fazer isso. A classe inteira errou. Então, uma coisinha simples, mas você tem que tomar um certo cuidado na hora de calcular. Todo mundo entendeu como é que calcula o rendimento de uma reação? Sim. Perfeito. Muito bom. Faltam acho que 13 minutos para o nosso intervalo. Então vamos fazer o seguinte para a gente não, já que faltam só 13 minutinhos, né? Para a gente não começar um exercício e ter que parar no meio, vamos fazer um intervalo agora, né? Vamos fazer um intervalo agora. Aí a gente volta então então a gente volta umas 8h10, umas 8h10 então. Tá bom? Aí a gente volta umas 8h10. Tá bom? Ok, professor. Ok, então eu vou parar a gravação e vocês já sabem, né? Todas as aulas que eu dou para vocês eu deixo no meu canal do YouTube depois, né? Que às vezes eu estava tentando assistir de casa as aulas que eu dei e eu via que para você assistir naquele drive da Microsoft acaba demorando um pouquinho para carregar. Agora o YouTube carrega super rápido, né? Então, para tornar o processo mais fácil para vocês, eu já coloco todos os vídeos no meu canal do YouTube, tá? Então é isso, pessoal. A gente volta a se ver daqui a alguns minutinhos.
É 10 minutos, senhor? Pode ser um 12, 15. Isso. Valeu. Tá joia. Até daqui a pouco.